Evidências demonstram que o fóssil mais antigo de um ser vivo é de uma bactéria de 3,5 bilhões de anos. Você sabia que em seu corpo existem mais bactérias do que células? E que numa boca limpinha, em um dente apenas, existe de 1.000 a 100.000 bactérias? É por isso que o número de bactérias que vive na nossa boca é maior do que o número de pessoas que vivem hoje em nosso planeta. Aprenda um pouco mais sobre esses organismos fantásticos que são as bactérias. Fique ligado porque aqui você sabe, você aprende biologia. E na nossa aula de hoje nós vamos falar exatamente sobre esses organismos que são as bactérias. As bactérias fazem parte de um reino próprio chamado reino bactéria, antigamente reino monera. As bactérias são organismos unicelulares e também procariontes. Ou seja, tem uma célula e essa célula apresenta o seu material genético solto, disperso no citoplasma. Esse material genético, então, forma o que nós chamamos de nucleóide, que é o cromossomo da bactéria. Um cromossomo apenas, formado de um DNA. Um DNA que, diferente dos eucariotos, ele é um DNA circular e não um DNA linear. As bactérias são os organismos que você pode encontrar em qualquer tipo de ambiente, aquático, terrestre ou aéreo, seja na água doce ou na água salgada. Eles também podem viver dentro de vários organismos, ou parasitando, ou ainda realizando mutualismos ou comensalismo. Esses organismos eles vão estar em todos os ambientes que você observar. Em toda a superfície existem bactérias. Essas bactérias, muitas são usadas hoje pela indústria farmacêutica, também usadas pela indústria de alimentos. Então, as bactérias hoje fazem parte da nossa vida. As bactérias, elas conseguem viver em todos esses ambientes devido à sua grande capacidade metabólica. Veja bem, a maioria das bactérias são organismos heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. Mas também existem organismos autótrofos. Existem bactérias fotossintetizantes, como é o caso das cianobactérias, e há também bactérias quimiosintetizantes, ou seja, aquelas bactérias que produzem o seu alimento não usando energia luminosa, mas sim a energia química de componentes que podem ser o nitrogênio, o ferro ou o enxofre. Por isso essas bactérias são chamadas de nitrobactérias, pode ser chamada também de ferrobactérias ou ainda de sulfobactérias, dependendo do elemento químico que elas usam para retirar energia e produzirem o seu próprio alimento. Um outro detalhe é que as bactérias, embora a maioria sejam aeróbicas, ou seja, só vivem na presença de oxigênio fazendo a respiração celular, há bactérias anaeróbicas, ou seja, que podem viver na ausência total de oxigênio. Isso faz com que as bactérias possam ser encontradas nos mais variados ambientes. E essa capacidade metabólica tem a ver com o processo evolutivo. As bactérias são organismos que sofrem muitas mutações e vão se adaptando com o passar do tempo a todos os ambientes que existem em nosso planeta. Bem, vamos conhecer um pouco mais dessa célula que é então a bactéria. Perceba que toda célula tem membrana plasmática. Lógico, a bactéria também vai ter uma membrana plasmática fina e permeável que vai envolver e proteger o citoplasma da célula. Aqui você vê então a membrana plasmática. Porém, a bactéria tem uma verdadeira armadura externamente a essa membrana plasmática para que ela possa resistir a todos os ambientes, até mesmo ambientes inóspitos. Bem, que estruturas são essas? Externamente à membrana plasmática, tu vais encontrar a parede celular. Essa parede celular é feita então de peptidoglicano. O peptidoglicano é uma glicoproteína, uma proteína com açúcar, e forma todas as bactérias. Todas as bactérias têm uma parede celular feita de peptidoglicano. Agora, algumas bactérias têm, além do peptidoglicano, tem na sua parede celular uma camada externa. Essa camada externa ela é feita de lipopolissacarídeos, LPS. Nem toda bactéria tem essa membrana externa formando a sua parede celular. Então, o que acontece? Aquelas bactérias que têm essa membrana externa, elas são chamadas de bactérias gram-negativas. Professor, eu não entendi. Se as bactérias
tem essa membrana externa, a presença da membrana externa está ali, porque gram-negativa e não positiva. Veja bem, gram, na verdade, é um corante criado por um cientista e que, na verdade, esse cientista, Christian Gram, cria essa substância, esse corante, com uma cor violeta. Ele criou esse corante para evidenciar melhor essas bactérias no microscópio. Então, quando ele joga o corante, as bactérias absorvem esse corante violeta. Porém, esse corante só é absorvido pelo peptidoglicano. Ele percebeu que algumas bactérias não absorviam esse corante violeta. Mas por quê? Porque, na verdade, essas bactérias têm externamente ao peptidoglicano, vão ter essa membrana externa formando a sua parede celular. E a membrana externa não absorve o corante gram. Então, essas bactérias, em vez de ficarem coradas pelo corante gram, e então adquirirem a cor violeta, ficam com a cor rosa. Por isso foram chamadas de gram-negativas. Quando o nosso organismo é infectado por essas bactérias parasitas que têm a membrana externa, e o nosso corpo começa a destruir essas bactérias, essa membrana ela vai se desfazendo e essa substância química lipopolissacarídeo causa uma reação no nosso organismo, causando febres mais altas. Normalmente, as bactérias gram-negativas causam infecções com uma febre mais alta do que as demais bactérias. Aliás, as bactérias são destruídas com antibiótico. Todas as doenças bacterianas podem ser tratadas com antibióticos. A maioria dos antibióticos hoje são fabricados por outras bactérias. Então, há bactérias que produzem substâncias que matam outras bactérias devido à competição. Embora o primeiro antibiótico tenha vindo de um fungo, o penicillium, daí o nome penicilina. Mas hoje, a maioria dos antibióticos são fabricados a partir de bactérias. Veja só, há bactérias também que vão apresentar, além da parede celular, vão apresentar uma cápsula. Essa cápsula que aparece aqui de vermelho, ela é feita de mucopolissacarídeos. Essa cápsula evita a fagocitose das células de defesa do nosso organismo. Quando nossas células de defesa vão fagocitar essa bactéria, se ela tiver essa cápsula, ela pode escapar dessa fagocitose. Bom para ela, ruim para nós. Essa cápsula também ajuda a bactéria a aderir a determinadas superfícies. Sabe por quê? Porque nessa cápsula você vai encontrar os pelos ou fímbrias que agarram a bactéria, fazem com que a bactéria possa se agarrar, se aderir a determinadas superfícies. Beleza? Essas fímbrias, vamos já ver que elas também podem participar da reprodução do tipo conjugação. Essas fímbrias podem formar um pelo sexual, uma ponte que vai permitir a troca de material genético entre as bactérias. Veremos em seguida. Bem, continuando a analisar a morfologia da bactéria, no citoplasma você vai ver uma substância gelatinosa, que é o hialoplasma, e mergulhado nesse hialoplasma você vai ver a única organela que as bactérias têm, os ribossomos. Os ribossomos que fazem a bactéria produzirem proteínas. Além disso, vamos encontrar o nucleóide, que nós já falamos, é o cromossomo bacteriano, um cromossomo só. Mas além desse nucleóide, desse DNA que forma o cromossomo, eu tenho aqui um DNA extranuclear, que é o plasmídio. Nem toda bactéria tem plasmídio, mas quando presente, esse plasmídio confere alguma vantagem evolutiva para essa bactéria. Pode ser um plasmídio de resistência a um antibiótico, pode ser um plasmídio de fertilidade, também chamado de fator F, mas a verdade é, quando o plasmídio está ali, traz alguma vantagem evolutiva a essa bactéria. Muitas das vezes, uma bactéria pode transferir esse plasmídio dela para outras bactérias, como nós veremos a seguir. Bem, vamos falar agora um pouco sobre a reprodução das bactérias. As bactérias se reproduzem muito rapidamente e a principal forma de reprodução é essa que aparece, que nós chamamos de cisciparidade. Cisciparidade ou bipartição, ou ainda fissão binária. É uma reprodução assexuada onde essa bactéria, ela vai se dividir em duas novas bactérias. Um processo muito rápido que dura muitas das vezes menos de 20 minutos.
Isso faz com que as bactérias consigam se proliferar rapidamente em superfícies quando elas encontram um ambiente favorável. Veja, a bactéria mãe, aqui a bactéria mãe, ela se alonga, ela duplica o seu material genético e depois ela sofre essa fissão, essa divisão, esse estrangulamento bem no meio, formando novas bactérias filhas. Normalmente essas bactérias filhas elas são geneticamente iguais à mãe. Mas veja bem, por mais que seja uma reprodução assexuada, é possível que essas bactérias filhas possam ter algumas alterações em relação à bactéria mãe se houver alguma mutação. Então, mesmo nesse processo de cisparidade ou fissão binária, eu posso ter bactérias geneticamente diferentes, porque podem acontecer mutações. Na hora que a bactéria mãe vai duplicar esse DNA, o DNA pode sofrer mutações. Conjugação. A conjugação já é um método de troca de material genético entre duas bactérias. Veja aqui, a bactéria que você vê aqui à esquerda, ela é uma bactéria que tem um plasmídio, aqui de azul, chamado plasmídio F ou fator F. Esse F vem de fertilidade. A bactéria que tem o plasmídio F é chamada de F+, ou bactéria macho. Veja que a bactéria ao lado não tem esse fator F, então seria uma bactéria F- ou bactéria fêmea. Só que aí a bactéria macho, ao se aproximar da fêmea, aquele pelo, que nós falamos agora há pouco, vai funcionar como se fosse um órgão copulador. Esse pelo ele vai crescendo e formando uma ponte. Então a bactéria macho duplica o seu plasmídio e a cópia desse plasmídio é transferida para outra bactéria. Veja então que agora as duas bactérias acabam ficando positivas. Embora esteja aqui negativa, mas na verdade as duas bactérias são positivas. Por quê? Porque tem o plasmídio F, né? Eu esqueci de colocar aqui o sinal positivo. Transformação. A transformação é quando uma bactéria adquire um DNA extracelular que estava no meio ambiente. Esse DNA pode vir de uma outra bactéria, pode ser de um cromossomo ou de um plasmídio, é incorporado por essa bactéria ao seu genoma. Ou seja, essa bactéria adquiriu um pedaço de DNA que estava no meio externo de outra bactéria que estava lá solto e então ela acaba tendo essa diferenciação genética. Finalmente, nós temos a transdução. A transdução é quando uma bactéria transfere um pedaço do seu material genético para outra bactéria, igual aqui na transformação, só que agora eu tenho a participação de um vírus, um bacteriófago. Veja, o bacteriófago, você sabe, ataca bactérias. Só que olha o DNA do bacteriófago, esse DNA aqui de preto. Quando esse DNA penetra na célula, esse DNA deveria assumir o controle dessa bactéria. E aí então a bactéria deveria duplicar o DNA viral. Mas por um erro, a bactéria, na verdade, faz com que na hora da replicação viral, pode sair um vírus com defeito. Veja que esse vírus aqui, ele saiu com defeito. Um defeito de fábrica. Onde está esse defeito? No DNA viral. Veja que o DNA desse vírus não é igual ao vírus original. Ele acabou saindo com o DNA bacteriano. Quando ele vai atacar outra bactéria, ele pensa que vai assumir o controle dessa bactéria. Mas como o DNA dele não é viral, e sim da bactéria A, ele acaba inserindo esse DNA viral da bactéria A na bactéria B, que é incorporado por essa bactéria B, ou seja, variabilidade genética. Perceba então que os 4 tipos de reprodução bacteriana pode haver sim variabilidade genética, seja na cisparidade por mutações casuais, na conjugação, transformação e transdução fica bem evidente essa variabilidade genética. Por isso, graças a essa grande variabilidade genética, é que as bactérias podem viver em vários ambientes diferentes, muitas das vezes inóspitos para a maioria de nós seres vivos. Veja também as formas bacterianas. As bactérias podem ter 4 formas redondas, que nós chamamos de cocos, na forma de um bastão reto, que eu chamo de bacilo, na forma de um bastão curvado, que eu chamo de vibrião, ou uma forma espiralada, enrolada, que eu chamo de espiroqueta. Veja que no caso dos cocos, eu posso ver cocos isoladamente no ambiente, um coco apenas,
mas eles podem formar colônias. Uma colônia de 2 cocos, diplococos, 4 cocos, tetracocos. Quando eu tenho 2 cocos com essa forma de chama de vela, pneumococos, que podem causar pneumonia, olha aqui uma colônia de vários cocos enfileirada. Chamamos essa colônia de streptococos. Aqui você já vê uma colônia de cocos em forma de cacho, estafilococos. Os bacilos também podem formar colônias. Quando esses cocos, quando esses bacilos estão enfileirados, eu chamo de streptobacilos. Quando os cocos estão enfileirados, streptococos. Quando são os bacilos, streptobacilos, ok? No caso dos vibriões, nós vamos observar, por exemplo, o vibrio cholerae, que causa cólera. Dos bacilos, há vários bacilos, os bacilos que causam tuberculose, hanseníase, chamados de Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis, são bacilos. Os lactobacilos, que na verdade podem estar no leite, que estão também no nosso intestino, causando fermentação, né? Então são, na verdade, tipos de bacilos. Nas espiroquetas nós temos, por exemplo, o caso do treponema pálido, que causa a sífilis, ou a leptospira, que causa a leptospirose. Então são vários tipos de formas de bactérias, como você pode perceber. Veja como esses organismos são realmente muito interessantes e nós estamos sempre rodeados por esses seres. Por isso é tão importante conhecê-los. Fique ligado na nossa próxima aula e um forte abraço.